Número 1. Ciência. Pergunta número 1. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Resposta. Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem a absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Ciências fundamentais. Pergunta número 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Resposta. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Química. Pergunta número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Resposta. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e, em todos os tempos, cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos, sem lhes aprender a origem divina. Pergunta número 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas, aproximadamente, como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Resposta. A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas
as investigações de natureza científica. No mundo, contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Pergunta número 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações da espiritualidade? Resposta. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas operações moleculares, ainda não poderemos ver, propriamente, manifestações de espiritualidade, como princípio da inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida, em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina. Pergunta número 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Resposta. Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com o Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o princípio de início para a sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Pergunta número 7. Existe uma lei de progresso para a individuação química? Resposta. Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo ciclo vital, na ascensão para o seu destino. Pergunta número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Resposta. Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que, na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, em sua natureza profunda, e, nos compostos industriais,
as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Pergunta número 9. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Resposta. Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Pergunta número 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? O Sol é a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração, dentro do infinito. Pergunta número 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Abre aspas. Nada se cria, nada se perde. Fecha aspas. Resposta. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as suas substâncias se transformam na evolução para mais alto. Pergunta número 12. Em face da exatidão em que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Resposta. As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando, nas manifestações iniciais da vida, sobre a crosta do orbe. Remontando-as a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. Pergunta número 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Resposta. Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrição
para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu. Abre aspas. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Fecha aspas. O problema básico da nutrição nessa conta de química é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Pergunta número 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Resposta. É certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui, para ressurgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos, aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente, e o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito.